Muito bom dia a todos, que a paz seja conosco. A revista Galileu, de alguns anos atrás, publicação que se caracteriza por trazer informações de natureza, inclusive científica, revelou através de Pablo Nogueira, um de seus articulistas, o seguinte: se cada um de nós houvesse de pagar R$1 por palavra pronunciada ao longo de um dia, iria para a cama no final da noite R$16.000 mais pobre. A conclusão, fruto de um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia, com 400 indivíduos no transcurso de 10 anos, chega à conclusão de que, não incluídas as palavras que temos sem articular no nosso pensamento, chegando à conclusão de que o silêncio não é uma regra, pelo contrário, é mesmo uma exceção. Uma exceção para a nossa vida, a vida de sociedade, mas que não é a prática adotada por algumas visões religiosas, particularmente alguns budistas de certas áreas, notadamente ligadas ao Tibete, e também de alguns católicos, como os trapistas, que fazem voto de silêncio absoluto. Interiorizar-se, refletir, é efetivamente algo muito interessante, mas é da natureza que nos comuniquemos uns com os outros. Sobre este e outros temas, desenvolveremos na manhã de hoje o estudo da lei de sociedade. Pretendemos, no transcurso dos minutos em que aqui estivermos, cumprir todas as questões que têm início nas 766 e terminam nas 771. 775. Não são muitas as questões e Kardec agrupa a análise em 3 frentes. A primeira delas, a necessidade da vida social. A segunda, vinculada exatamente a esta questão do silêncio, ao voto de silêncio, à vida de insulamento, que é a vida fora do contexto social, às vezes como eremita, sozinho, e há na história da igreja um determinado eremita que morava sobre um tronco, e lá naquele tronco passou anos e anos, exposto ao sol, à chuva, tendo por companhia apenas um cântaro e muito pouco alimento. Era uma maneira de impor-se sacrifícios. E termina falando-nos acerca daquela que é a primeira das sociedades que todos temos chance de conviver, que é a da família. Vamos então, olhando o nosso tempo e tendo por meta cumprir esses 3 grandes grupos, de questões que se afinizam em razão da necessidade de vivermos juntos em sociedade, vamos analisá-las pontualmente, destacando em outros textos da obra espírita os pontos que dizem respeito a essa temática. Na questão de número 766, Kardec quer saber, como já o fez em outras tantas oportunidades, se a vida social está
na natureza. É correto, é adequado entender-se que viver em sociedade faz parte da natureza? E a resposta é evidentemente sim. Os Espíritos destacam que Deus nos criou para que vivêssemos em comunidades, em sociedades. E a partir daí, o Espírito então vai induzir com a sua resposta os questionamentos que Kardec apresentará. Porque ele faz questão de nos informar que a palavra é o mecanismo através do qual nós podemos, justamente com outras tantas faculdades que vamos desenvolvendo e aprimorando, manter uma vida de relação. Manter esta proximidade que nos faz ser mutuamente responsáveis uns pelos outros. A palavra, né? Este é o veículo. Portanto, viver em sociedade é a regra. Figuras da literatura como Robinson Crusoe se constituem evidentemente uma exceção, porque viver isolado dos demais se pode, num determinado momento, nos trazer certa tranquilidade, certa harmonia, rapidamente revelará a nossa necessidade de convívio. É muito frequente na sala de aula, às vezes para explicar como é que o fenômeno direito surge na vida das pessoas, que eu faça uma alusão a esse viver só. E a pessoa, induzida pelas minhas observações, já conta que quando chega em casa e está sozinho, acende todas as luzes. Não sei se hoje, com a elevação do quilowatt, isso seria possível, mas o sujeito acende todas as luzes, liga o aparelho televisor, liga também o aparelho de som e diz que gosta de estar na companhia de alguém, mas mora sozinho. Por que você gosta de estar na companhia? Não revela que, na verdade, às vezes é um certo temor, né, de estar ali no ambiente. Mas vai lá, faz isto. A partir do momento em que você então tem uma segunda pessoa habitando com você, e aí começa a expressão da sociedade, todas essas questões vão ter que ser melhor trabalhadas. Porque às vezes alguém quer permanecer com a luz apagada, o outro não quer o televisor ligado, o som tem que ser ouvido em baixa altura, para que não incomode com os decibéis aqueles que estão ao nosso lado. Estão dando-nos a ideia de que a vida de relação é uma vida a ser construída com o entendimento em face daquele que nos está próximo, mas é a saída, viver em conjunto. Por isso que personagens da literatura e mesmo criaturas que buscam viver isolado contrariam o propósito da lei de sociedade. Na 767 a questão é simples. É contrário então à lei da natureza o insulamento absoluto? Isolar-me? Evidentemente que sim. Instintivamente os homens buscam a sociedade, a vida com os demais, e todos, aí que está a chave pela qual eles caminharão, todos temos que concorrer para o progresso, de maneira que estar isolado do convívio social demonstra um grande egoísmo, já que vivendo assim, distante dos demais, nós não contribuímos nem para o nosso progresso e muito menos para o progresso de todos, já que é do concurso de todos nós que teremos a entabulação desse progredir. É o auxílio mútuo. Mas, aduz ainda Kardec, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal
Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Isto é, eu busco porque é assim que me sinto bem, ou busco porque instintivamente recebo um direcionamento que vai me fazer buscar a mão, ter ao lado outros companheiros de jornada? A resposta referenda à anterior. É exatamente porque temos que progredir que nós precisamos uns dos outros. E como não detemos exclusivamente a possibilidade de abarcar o conjunto das atividades para a sobrevivência, notadamente em dias como os presentes, que são dias complexos, com situações envolvendo uma larga soma de conhecimentos, é imprescindível que nós tenhamos a vida em comum, mas que também passemos a entender que a vida em comum exige muito mais do que direitos, ou demanda o exercício de direitos. É importantíssimo que cuidemos de obrigações. E dói andar por uma cidade como a nossa, que se orgulha de ter ensino em todos os níveis, que se orgulha de ser uma cidade com meios de comunicação e transporte que não estão presentes em outras cidades do Brasil e do mundo, e se deparar com o lixo atirado à rua por pessoas que têm recursos para buscar drive-thru, onde elas se saciam, mas em seguida não contribuem para a vida social. É muito triste perceber que as pessoas não cuidam de limpar a frente de suas próprias casas. E quando o fazem de maneira incorreta, valendo-se de uma mangueira para varrer o que uma vassoura faria de maneira muito mais efetiva e rápida, sem causar prejuízos a todos nós. Viver em sociedade, portanto, pressupõe entender que a minha contribuição é importante, por menor que seja. Assim, aqueles movimentos simples eu preciso manter. Eu tenho que ter esse cuidado, educando-me e, com o meu exemplo, educando aqueles que me observam. Não é necessário que saiamos por aí a pregar que as pessoas adotem esta ou aquela postura. Se isso se fizer necessário, façamo-lo através do nosso exemplo. Então sejamos os primeiros a exercer a conservação daquilo que está à nossa disposição. Sejamos os primeiros a nos preocupar com o bem-estar do outro, sem que tenhamos que ser incomodados pelo outro, e este incomodado é entre aspas, para que observemos certas regras, né? Então a música que às vezes ouvimos num tom muito acima, num volume muito acima do recomendável, as posturas que às vezes temos de exagerar em comemorações, perturbando aqueles que estão à nossa volta, tudo isto faz parte desta vivência em comum. Há uma necessidade, sim, da vida social, mas aqueles que nela estão precisam ficar atentos ao seguinte: precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver juntos, não isolados. Isto, porém, exige muito cuidado. O primeiro bloco de questões até que foi simples, né? Passou rápido, tranquilo. É a necessidade de viver em sociedade com todas as implicações que isto nos traz. O segundo já é um pouquinho mais diferente, porque há criaturas que, mesmo vivendo e experimentando essa necessidade de viver em sociedade, contrariam estes princípios e se isolam. E mais ainda, vivendo na companhia de outros,
permanecem em silêncio. Não digo que é falar pouco, mas permanecem mesmo em mutismo. Os trapistas têm o hábito de falar no máximo 10 minutos por dia. Por dia. E se conseguirem reduzir esse tempo, vão observar até ao completo mutismo. Só se dirigem ao outro se for absolutamente necessário. Eu não sei se deve ser uma coisa muito tranquila, né? Para uma pessoa que fala pouco como eu, manter voto de silêncio é uma coisa assim impressionante, né? O meu silêncio grita, e eu falo até sozinho, sem correr nenhum risco aqui de ser internado por causa disso, né? Mas converso com planta, converso sozinho, viajo muito sozinho. Então é normal que eu cante, que eu fale, dialogue comigo. Nazil, isso não está certo, diminui a velocidade, olha, presta atenção nisso. Nazil, você já viu que passou tal coisa? Se alguém perceber, vai dizer, coitado, né? É costume dizer que os espíritas não funcionamos muito bem, então o sujeito já vai se empolgar, achando que eu também estou variando. Há também a possibilidade de conversar com os espíritos, mas aí, longe do que as pessoas imaginam, não é necessário nenhuma articulação, né? Eu estou aqui conversando com o fulano, não precisa, né? O fulano já conversou comigo e eu já respondi, sem que seja necessário que a gente tenha essa articulação. A linguagem espiritual é a linguagem do pensamento. Nas questões a partir das 769, então Kardec explora essa história de se viver isolado. Só para que a gente tenha uma ideia, alguém aqui gostaria de levar uma vida isolada, recluso, longe de todo mundo? Temos essa? Tem alguém aí? Ninguém? Que bom. E em silêncio? Gostaria que o outro que você convive fizesse mais silêncio? Tá, tudo bem, né? Isso. Tudo bem, já entendi o recado, né? Pode, inclusive, vamos tentar então obter a resposta via SMS ou WhatsApp. Em 2 minutos lota aqui a caixa, né? Essa história de que o outro faça, porque fala demais na minha cabeça, né? Tem gente que parece que é especialista em falar demais na cabeça alheia. E a gente vai convivendo, afinal de contas, é melhor ter a companhia de alguém com quem falar do que sentir-se só, muito só. Na 769, então Kardec apresenta a primeira abordagem sobre o assunto. O curioso da pergunta é até onde ele busca alcançar. Concebe-se, diz-nos ele, como princípio geral, que a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Percebem o jogo que ele entabula com os espíritos? Tenho direito de satisfazer as minhas pretensões? Tem. Tenho direito de viver da maneira que me parece mais aprazível? Tem. Então posso viver sozinho? Os espíritos dizem, se você busca isto, está tendo uma satisfação egoísta. E já emendam uma observação que às vezes vai deixar aí muita gente preocupado, né? Também a gente que gosta de ficar satisfeito e embriagado. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E esse, meus amigos, é o mote que os espíritos usarão todas as vezes que vierem a abordar a questão de nós procurarmos viver para satisfazer apenas a nós mesmos. A importância de que sejamos úteis.
úteis àqueles que nos cercam, úteis aos que conosco convivem. A utilidade, este espírito de servir, de buscar amparar em todas as situações que nos seja possível servir de amparo, ser os companheiros que de nós se espera sejamos. A vida de isolamento, esta vida em que o cidadão, a cidadã eventualmente, busca ser uma vida de recolhimento, de afastar-se das questões que podem, entre aspas, corrompê-lo, não é uma vida a ser ansiada, pois que há aí uma manifestação egoísta. Vou viver da maneira como me aprouver e não vou contribuir para a vida social. Todos somos responsáveis, desde o momento, como na questão 273 do Livro dos Espíritos, desde o momento em que fazemos as opções das provas que queiramos enfrentar. E não é possível enfrentar uma prova de não ser útil. Não é possível ter uma reencarnação de maneira que não contribuamos para o que está à nossa volta. À nossa volta. O que se deve pensar então dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao que chamam, Kardec pontua bem, pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Se na primeira o sujeito tinha ganho um egoísmo, agora ganhou 2 de resposta. 2. Mas, Nazil, você mesmo começou dizendo que há grupos religiosos que buscam viver assim. Há comunidades voltadas para esta ou aquela visão acerca de Deus, dos homens, que levam a sério essa postura. Pois bem, não tenho dúvida alguma em concluir que tais práticas não são práticas saudáveis. Ainda mesmo quando o grupo se fecha em torno de si com propósitos de fazer preces pela humanidade, meus amigos, está na hora de crescer. A melhor prece que cada um de nós pode fazer é agir no bem. Não são joelhos dobrados, mãos postas, sucessivas repetições de palavras cujo conteúdo nem sempre examinamos, que hão de nos fazer melhores. Nós só nos tornamos melhores no embate do dia a dia, quando vencemos o nosso egoísmo e buscamos viver ao lado dos outros na mais completa harmonia. Se houve um tempo e se há criaturas que ainda assim pensam, é importante que olhemos para o futuro, porque o Espírito, nas romagens que faz a cada encarnação, traz consigo uma somatória de desafios que deve buscar superar, se efetivamente quiser sair daqui melhor do que entrou. Nada contra aqueles que oram, pelo contrário, mas orar não é rezar. Orar é colocar-se em contato com a divindade por intermédio do próximo. Orar é fazer o bem. A prece mais agradável a Deus é a do nosso esforço para crescermos praticando o bem. A divindade, a não ser na visão equivocada dos homens, não precisa de joelhos postos, não precisa de louvores sem sentido. A divindade é a inteligência suprema, é a causa primeira, e não quer filhos inertes, nos quer ativos. Mas, aduz Kardec, não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação
impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? E a resposta é categórica. Sabe aquelas que o sujeito precisava botar num letreiro? Para a gente parar e ver aonde é possível melhorar? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, se afasta, se desarticula da vida social, cai noutro, pois que se esquece da lei de amor e caridade. Os espíritos são muito firmes nesta questão de estarmos aqui para viver e praticar o bem. Se é certo que o silêncio, o insulamento não são práticas recomendáveis, quando chegarmos mais à frente, iremos descobrir que outras tantas posturas, às vezes elogiadas do ponto de vista das visões religiosas, são equivocadas. Vimos mesmo aqui no estudo da lei de conservação, e não faz tanto tempo assim, que as privações voluntárias, as mortificações, são uma coisa deplorável. Então não é meritório aos olhos de Deus que eu me prive de algo com o objetivo de expiar. Não. Faça o bem ao próximo. Faça o bem ao próximo e mais mérito você terá. Você terá. Faça o bem. Então, se alguém aqui quiser efetivamente expiar equívocos do passado, dedique-se ao bem. Comece fazendo esse bem aos que estão à volta, porque também é cômodo demais o sujeito largar os de casa e andar 50 quilômetros para fazer o bem, onde não tem qualquer espécie de envolvimento. Vai lá, passa como um meteoro, um cometa e desaparece. E aí vem com aquela cara de missionário torrar a paciência dos que com ele convivem. É preciso ser maduro, começar em casa, justamente daqueles que talvez não compreenderão as nossas posturas. Mas temos que começar aí, dentro de casa, ao lado dos filhos, dos companheiros, estendendo a eles essa nossa disposição de servir e não buscando ser servidos. Porque há criaturas que buscam no recesso dos seus lares apenas e tão somente serem servidas, sob todos os aspectos, e isto não pode ser proveitoso. Portanto, a melhor participação que podemos dar à vida social é a de buscar fazer o bem. E oportunidades não faltam. Às vezes, as pessoas só vão descobrir o bem que poderiam ter feito, notadamente aqueles que estão ao seu lado, quando essas pessoas falecem, voltam para a realidade mais ampla. Aí a pessoa talvez acorde. Vale a pena ver, na questão de número 936 do Livro dos Espíritos, a observação sobre a perda das pessoas amadas. Porque é aí que o espírito muitas vezes se dá conta de que teve inúmeras oportunidades de viver bem ao lado de alguém, mas não as exerceu. Preferiu estar quieto, fechado em si mesmo, cuidando apenas e tão somente das coisas que lhe interessam. Isto é preocupante, porque estamos em humanidade para estreitar laços que, do ponto de vista espiritual, são importantes para o nosso crescimento. Não tenhamos dúvida de que a melhor prática que nos acode é a de estar servindo, não de estar vivendo isoladamente.
Numa instrução ditada na cidade de Bordeaux, no ano de 1863, um espírito que simplesmente se identifica com a palavra protetor, né? Alguém vinculado, e que está reproduzida no capítulo 17 do Evangelho, no Sede Perfeitos. Há toda uma dissertação sobre o homem no mundo. Capítulo 17, o item é o 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Esse é o primeiro movimento. Não creiais que, excitando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortemos a viver uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, às frivolidades mesma do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa efetivamente santificar. Sois chamados, olha que lindo esse trecho, a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. É aí que nós aprendemos. Quando encontramos criaturas que não enxergam o mundo pela mesma ótica que nós enxergamos, e aí, em nome do nosso progresso, não há espaço para insulamento, porque as pessoas não pensam como eu, vou viver recluso, porque as pessoas não enxergam o mundo da mesma forma, não vou me contatar com elas, nós não estaremos aprendendo. A perfeição, insiste o Espírito, está na prática da caridade. E a caridade só pode ser desempenhada no contato com os demais. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso revestir o cilício e se cobrir de cinzas. Não, ainda mais uma vez vos dizemos, sede felizes vivendo na sociedade. Esta é a visão espírita. Esta é a visão espírita. Nós estamos no mundo e no mundo deveremos pautar as nossas ações. Deveremos estender a todos os que nos rodeiam a nossa maneira de ser, e que deve ser uma maneira sempre gentil, cortês, uma maneira sempre agradável, para que a vida social seja sempre a melhor possível. Convivendo com criaturas tão diferentes, nós vamos enxergando aqueles que estão à nossa frente e vamos nos empenhar para imitá-los. E serviremos de fonte de imitação para aqueles que talvez não tenham a mesma compreensão que temos. Daí porque o espírita tem uma obrigação onde quer que se encontre: ser a diferença. Se muitos criticam, ele deve ser aquele que apazigua as críticas e não as aumenta. Se muitos se irritam, ele deve demonstrar a cordialidade da aceitação e não ser mais um a irritar-se. Ele precisa ser a diferença, até porque, se for efetivamente alguém que entende a razão de ser da verdade sob a ótica espírita, saberá que muitos dos que conosco transitam imaginam a existência como sendo a vida e lamentam quando alguém a perde, quando na verdade
nós estamos deixando roupas para tomar outras, cada vez mais sutis e bonitas, se lograrmos avançar do ponto de vista espiritual. O que pensar então, diz Kardec na 771, dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Ah, bom, agora você mudou de assunto. Transformar-se no Albert Schweitzer, deixar o convívio das comunidades culturais europeias para ir servir aqueles que não tinham como lhe dizer outra coisa que não seja obrigado, isto é meritório. Porque o homem nega a si mesmo e vai viver em favor do outro. É muito diferente a situação. É muito diferente. Aqueles que, podendo esquecer-se, vão ao socorro dos outros, estes, dizem os espíritos, eles se elevam. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Mas quantos talvez se disponham a isto? Viver trancado, longe da sociedade para não se contaminar? Não é esse o propósito. Mas viver nas comunidades, experimentando as privações que elas têm, para ser útil com o conhecimento que detemos, isto é meritório. Meritório. E dos que buscam no retiro a tranquilidade de certos trabalhos, como é que a gente vê isto? Olha, isso não é retraimento absoluto do egoísmo. Esses não se insulam da sociedade, porquanto nela trabalham. Guardam momentos de reflexão, e eles são importantíssimos. É muito importante que todos os dias, se possível, fiquemos em silêncio conosco mesmos, repassando a maneira como temos direcionado os nossos passos. Alegamos a ausência de tempo até para pensar no rumo que temos dado a esses passos. Nos sábados, nós temos feito uma experiência não regular, alguns meses, algumas semanas sim, outras não, de conduzir uma meditação. Nós usamos um dos horários e o livro Encontro Marcado de Emmanuel para conduzir esse exercício de meditação, de reflexão. E partiu essa ideia a partir exatamente da solicitação de alguns que estão no grupo, no sentido de que gostariam de interiorizar-se. Nosso grupo de estudos, para quem pode não entender o que estou falando, né? Nós estudamos aqui todos os sábados, há 15 anos, das 3 da tarde às 7 da noite. Sempre 4, 5 obras diferentes, estamos ali estudando em horários de hora em hora. E reservamos um dele, então, semana sim, 2 não, a gente para refletir, para interiorizar as lições. Porque nós recebemos uma carga imensa de informações e precisamos saber se as estamos aplicando. Porque muitas vezes nós temos um profundo conhecimento espírita, mas não temos a prática que dele deveria ser decorrente. Então, refletir ajuda. E é importante que façamos isto em casa, sozinhos. Escolha um lugar, desligue o telefone, inclusive o celular, se recolha ao som de uma música, se isso ajudar, que não seja dormir, né? Porque às vezes o sujeito põe ali, senta, liga o sonzinho e está meditando na realidade espiritual. Não é isto. É meditar aqui, esvazia a mente. Esse procedimento de esvaziar das preocupações. Não dá para ficar ali, bom, daqui 5 minutos tem que pôr a água para ferver. Daqui 15 alguém vai me ligar. Não adianta, continua no ritmo que está. É parar um pouquinho e refletir. Para entender os passos que está dando. Para conseguir interiorizar
essas advertências. Isso é importante, tá? O insulamento periódico é interessante para que nós tenhamos uma exata dimensão aonde estamos indo. A última questão do módulo é o que pensar do voto de silêncio. E que muitas práticas, aliás, está na reportagem do Pablo, com que eu abri o trabalho de hoje, né? Falando a respeito lá dos minutos que a gente, das palavras que fala, está no livro, no texto dele o seguinte: não existe como fixar no tempo o início da prática do silêncio. As religiões mais antigas o recomendam. E dizem os seus adeptos que esta é uma maneira de evoluir espiritualmente. A gente lê, mas já teve a chance de comentar sobre isto. O último bloco envolve a questão dos laços de família. E aqui é importante, logo de cara, destacar a visão espírita sobre a temática laços de família. Corpo gera corpo, mas espírito não gera espírito. O que isso quer dizer, Nazil? Quer dizer que todos somos irmãos, porque filhos de Deus. E meu filho? Seu filho é alguém que momentaneamente pediu o seu concurso para ter um novo corpo e desenvolver a sua jornada evolutiva. Mas ele se parece comigo, fisicamente, com toda certeza, já que o material genético que ele teve que utilizar foi fruto da sua generosidade, da sua contribuição. Mas ele também tem algumas parecenças morais comigo. Excelente. Quando a gente pode reencarnar em grupos de espíritos afim, é uma bênção a reencarnação, porque todo mundo pensa na mesma direção. Mas e quando a gente reencarna com um grupo de espíritos afim de briga? Como é que fica? Né? É afim também, mas de briga, né? Não é possível que esse sujeito seja da minha família. Ele é a ovelha negra. E olha o preconceito. Por que não ovelha branca? Por que não cinza? Por que negra? De onde se tirou isso? Cuidado, a gente reproduz coisas que são inadequadas. A cor do pigmento não tem absolutamente nada a ver com o progresso espiritual. Nada a ver. Ela é uma questão de localização no mundo. Qualquer estudo mais, assim, detalhado acerca da questão da pigmentação vai nos fazer entender. Então, quando a gente reencarna ao lado de famílias, de espíritos que são afins, nossa reencarnação tende a ser uma bênção. Eu nem vou fazer a pesquisa aqui agora, porque eu gostaria de saber se vocês estão nessa situação. Estou convivendo ao lado de pessoas com as quais eu me harmonizo o tempo todo, né? Como é possível dar um número muito elevado de gente dizendo sim? Eu não vou fazer a pergunta para não constranger os que eventualmente diriam não, né? Mas a regra é o sujeito já olhar de lado e falar: meu Deus, isso veio em casa, ou eu vim na casa dele. Pior é quando você escolheu, porque aí é que o sujeito vai cair na real. O filho vai lá, é todo um planejamento, mas e o... então, essa é a opção sua. Mas era tão diferente, talvez você também fosse bem diferente. Talvez você valorizasse coisas que hoje já esqueceu. Talvez você gastasse o dia inteiro dizendo eu te amo, e hoje é incapaz de dizer que sente
a mesma coisa. E aí reclama. Eu não vivo bem com ele, mas por quê? Não foi você que o escolheu ou a escolheu? Não é uma opção que os dois travaram? É fácil a vida a dois? Claro que não. Porque ele exige renúncia, exige compreensão, aceitação. E o conhecimento espírita nos dá condições de valorar especificamente e de maneira muito clara os laços de família. Em 3 questões, Kardec vai da comparação entre os homens e os animais para concluir sobre a afinidade que deve estar presente entre pessoas que convivem sob a mesma vinculação afetiva. Laços de família. A doutrina espírita não está falando de casamento, está falando de família. O casamento é instituição de natureza civil religiosa, que exige a observância de certas regras. Nós estamos falando daqueles laços que nos fazem ser próximos uns dos outros, pouco importa a existência de um papel ou de votos. Somos muito criticados do ponto de vista espírita, né? Vocês não têm um ritual de casamento? Para quê? Vocês não batizam as crianças? Para quê? Vocês não fazem? Para quê? Pode vir que eu vou ter sempre a mesma resposta. Para quê? Qual a razão? Eu me sinto tão mal porque meu filho, coitadinho, se desencarnar, volta para a realidade espiritual. E ele vai estar lá onde? Onde a evolução do espírito dele permitir. Porque você acha que quem tem casamento, batismo, crisma, blá, blá, tem algum lugar diferenciado? Acorda. Não é essa a realidade. Isso é criação humana. Criação humana. Com objetivos às vezes rasteiros, egoísticos. O homem está aqui para evoluir. E se conseguir evoluir, a sua situação na realidade espiritual será proporcional a esta evolução. Portanto, se queremos lugares adequados para aproveitar o nosso estágio na realidade espiritual, é importante que tenhamos consciência de que praticar o bem é a regra. O resto é conversa mole. Porque entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Porque os animais, diferente do que muita gente pensa por aí, tá? Só vivem a vida material, não tem vida moral. Nazil, pelo amor de Deus, meu cachorrinho, olha, pensa. Para e pensa. Você quer que ele seja humano, mas ele não passa de um animal. Mas ele não está evoluindo? Claro que está. Ninguém, a não ser os espíritas, falam isso. Só nós falamos isso. Compreendemos que o princípio inteligente está em processo de elevação, aperfeiçoamento, individualização. Mas ele só ocorrerá na realidade enquanto espírito. O animal detém princípio inteligente. Não tem vida moral. Não tem vida moral. E não nos esqueçamos, porque os espíritos sobre isto são claros, que na realidade espiritual e em mundos mais avançados do que o nosso, a vida do animal também existe. O que mostra que na fieira do processo evolutivo, a coisa é muito mais complexa. Somos espíritos. Lá no animal, a ternura da mãe pelos filhos busca apenas conservá-lo. E logo que eles podem cuidar de si, está liberado.
Já do ponto de vista humano, tem barbado de 70 anos ligando para a mãe: mãe, não consigo passar a roupa aqui. E a velhinha aos 90 diz: traz aqui, filho, que a mãe ajeita. E o detalhe, ele leva. Ele leva. Tem muita gente que diz: ai, tem uma saudade do colo da mãe, né? É verdade. A gente descobre o quanto pais e mães fazem falta. Quanto é gostoso ter alguém para desabafar. É triste se sentir sozinho. É triste. Porque irmão não é a mesma coisa. Às vezes é até rival. Mas mãe e pai, né? A mãe que nos acolhia, ouvia, dá uma saudade imensa. Mas é da nossa natureza que tenhamos que traçar os nossos próprios passos. Os animais têm uma vida diferente. Kardec insiste na 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E de novo, olha aqui o pessoal, uma outra lição fantástica. Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. O homem necessita progredir. Os laços sociais necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam esses laços. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Na 205 do Livro dos Espíritos, expressamente referida na resposta, nós sabemos que a reencarnação, longe de representar a destruição dos laços de família, aprimora estes laços. Mas olha, vamos prestar atenção, porque os laços que interessam são os laços espirituais. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, claríssima é a observação feita no sentido de que os laços que importam são aqueles que dizem respeito à nossa vida enquanto espíritos. Os laços que nos fazem, em razão da sua presença, estar vez ou outra em posição diversa, ora como filhos, ora como pais, ora como irmãos, ajudando-nos mutuamente nesse progresso que todos precisamos fazer como lei. É imprescindível que tenhamos em conta isso até para entender que certas pessoas que conosco não se harmonizam e estão no seio da mesma família, haverão de um dia se harmonizar, se para com elas tivermos dedicação, atenção, respeito. É uma tarefa imensa. O que seria da sociedade se os laços de família desaparecessem? Nós teríamos a preponderância do egoísmo. É imprescindível, pois, buscar estreitar esses laços de família. Buscar fazer com que aqueles que conosco transitam sejam cada vez mais afinizados com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, porque saberemos entender a maneira como eles pensam, a maneira como eles agem. Entendamos, pratiquemos este exercício, dando contas de que viver em conjunto é algo que nos eleva a todos. Para encerrar, Emmanuel, numa página muito interessante, nos fala acerca do que ele denomina a contradição.
A página é imensa, o nosso tempo nem tanto, de maneira que eu vou pedir permissão para destacar alguns trechos disso. Está no livro Religião dos Espíritos, e a mensagem analisa a questão de número 770 do Livro dos Espíritos, que nós acabamos de ver. Se fosse para cair na prova, eu ia pedir para você me dizer qual era, mas como nem todo mundo está seguindo, conforme eu for introduzindo o assunto, vai se lembrar. Diz respeito ao insulamento, a tentar viver fora da sociedade. Muitos companheiros, diz-nos ele, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. As criaturas se acham superiores umas às outras. Que tragédia! O maior, o superior de todos nós aqui esteve para servir. Jesus conviveu com toda a sorte de elementos que a sociedade, inclusive dos nossos dias, discrimina. E a todos levou o seu afeto, o seu carinho. É para isso, ou justificando essa conduta de isolar-se, que muitos recorrem a todo tipo de negativa. Primeiro dizem-se pecadores, mas não querem adquirir a virtude. Afirmam-se devedores, mas quando podiam trabalhar em compromissos, deixam-nos de lado. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta capaz de conferir-lhe mais amplo burilamento. Escrevem confissões de remorso, proclamam-se cansados, intitulam-se doentes, inculcam-se por vítimas de desencanto, caracterizam-se por neurastênicos, acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, lamentam-se, colecionam queixumes, exageram sintomas, excusam-se e choram. Na verdade, fogem da luta. Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados e infelizes, e sempre mentalizam infortúnio, frustração, tédio e, às vezes, lamentavelmente, o suicídio. Transitam aqui e ali, entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados e incompreendidos, destacando-se onde surjam à maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. E encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmos, como se insulados e inertes estivessem conquistando altura moral. O encerramento é triste e é uma grande advertência. Nada mais conseguem do que a fuga do dever a cumprir. Porque se em verdade procuramos a apetecida libertação do mal, é imprescindível entendamos que a melhor maneira de fazermos para com todos e em toda parte a extinção do mal está na prática do bem. Vamos nos dedicar a ela. Temos aí um período de 7 dias. Não nos recolhamos à noite para o sono, que muitas vezes é entorpecedor, conseguido a custas de remédios ou de outras práticas. Não nos recolhamos sem ter a certeza de termos feito todo o bem ao nosso alcance para quem conosco caminhar.
Que assim seja.